E aí galera do Me Salva, nessa aula a gente vai fazer um exemplo então, envolvendo aí um circuito RC com duas chaves e um chaveamento sequencial. Vamos dar uma olhada então no que diz o nosso enunciado aqui. Olha só, a chave A fecha em t igual a 0 e abre em t igual a 3 segundos. A chave B estava aberta e fecha em t igual a 3 segundos. Qual a tensão no capacitor? Em t igual a 3, t igual a mais infinito e t igual a 5 segundos. Vamos dar uma olhada então no nosso circuito e vamos descobrir o que acontece aí. Olha só, esse aqui é o nosso circuito, composto aí por uma fonte de tensão de 10 volts, um resistor de 10 ohms, o nosso capacitor de 100 microfarads e mais um resistor aqui de 100 quiloohms. Então aqui temos as nossas chaves A e B. A chave A fecha em t igual a 0 e abre em t igual a 3. Ao mesmo tempo que essa chave abre, essa outra fecha. O que está acontecendo então? De t igual a 0 a t igual a 3. Essa parte do circuito não nos importa porque a chave está aberta. E essa aqui está fechada. Então a gente vai ter a carga desse capacitor devido a essa fonte de 10 volts aqui. Quando essa chave abre e essa fecha, esse capacitor tem uma tensão inicial e vai descarregar em cima desse resistor aqui de 100K. Vamos então obter expressões para a carga e para a descarga do capacitor. Primeiramente, a gente vai ver o que acontece na carga. A carga está acontecendo de t igual a 0 até t igual a 3 segundos. O que tu vai ter que perceber aí? A gente poderia escrever uma equação para a carga desse capacitor, Vc de t, em função de t. Mas, olha só, vamos primeiro calcular qual é o tal nessa hora aqui. O tal vai ser 10, que é o nosso resistor, vezes 100 micro, que é o nosso capacitor. Isso vai nos fornecer um valor aí de 10 vezes 100, que é 10 na 2, vezes micro, que é 10 na menos 6. Isso nos dá 10 vezes 10 na 2 é 10 na 3, vezes 10 na menos 6, isso é igual a 10 na menos 3 segundos. Agora, se tu lembrar daquela nossa aula em que a gente falou sobre a constante de tempo dos capacitores, tu vai lembrar que a gente considera que o capacitor está em regime permanente se t é maior que 5 tal. Nesse caso aqui, a gente tem o t variando de 0 até 3 segundos. Quanto é que é 5 tal aqui, então? Ó, 5 tal é 5 vezes 10 na menos 3 segundos. Então, depois desse tempo aqui, o capacitor já está em regime permanente. Então, a gente pode considerar que a tensão no tempo t igual a 3, na verdade, é a tensão de infinito se o capacitor ficasse ligado sempre naquela posição. Voltando para o nosso circuito aqui, ó, se o capacitor estiver ligado por um tempo infinito nessa posição com essa chave fechada, a gente vai ter que a tensão nele é igual à tensão da fonte, exatamente igual a 10 volts. Então, a gente tem que a tensão no capacitor no tempo igual a 3 é igual a 10 volts. Justamente porque a gente está considerando aí que ele está já em regime permanente. Muito bem, a gente já achou então qual era a tensão inicial aí do capacitor no tempo t igual a 3. Vamos voltar agora e tentar ver o que acontece na descarga desse capacitor em cima desse resistor de 100K. A gente está querendo achar quanto é que vale a tensão em tempo igual a infinito e a tensão no tempo igual a 5 segundos. No tempo igual a infinito é tranquilo de achar, né? Esse capacitor aqui está descarregando em cima desse outro resistor, então no tempo igual a infinito já vai ter saído toda a carga desse capacitor e a tensão nele vai ser 0. Em t igual a 5 segundos a gente vai ter que escrever uma expressão e daí encontrar quanto é que está valendo essa tensão aí nesse tempo t igual a 5. Vamos lá então ver o que está acontecendo. Olha aqui. Vamos determinar os nossos parâmetros. Primeiro a gente pode determinar o tal para fazer aquela mesma análise para ver se em t igual a 5 ele já vai estar em regime permanente. Nota que nesse caso o nosso resistor é 100K e aqui a gente tem 100 micro. A gente vai ter então 100, que é 10 na 2 micro, que é 10 na menos 6, vezes 100K, que é 100 é 10 na 2 e o K lá é 10 na 3. Isso aqui nos dá 10 na 4, mais 3, 10 na 7, menos 6, tal. Nos dá então 10 segundos aí. Então,
Se a gente quer descobrir aqui em t igual a 5 segundos, então a gente não está em regime permanente, a gente vai ter que escrever uma expressão para a descarga desse capacitor. Se tu lembrar das primeiras aulas de capacitor que a gente falou da descarga, e juntar com a nossa fórmula geral lá, vamos determinar esses nossos parâmetros. T0 vai ser o tempo de chaveamento, que é igual a 3 segundos. Vc de infinito, como a gente já viu, é igual a zero, porque o capacitor vai descarregar totalmente em cima do resistor. E Vc de T0, que é igual a 3, é aquele Vc que a gente determinou na carga, que era aquele Vc de regime permanente aqui, que é igual a 10 volts. Então, Vc de T0 é 10 volts. Se tu inserir isso aqui na nossa fórmula geral lá, tu vai chegar numa expressão Vc de T igual V de infinito, 0, mais V de 0, que é 10, menos V de infinito, que é 0, vezes Z, na menos T menos T0, que é T menos 3, sobre o tal, que é 10 segundos. Encontramos uma expressão para Vc de T, e essa expressão é válida para qualquer T maior ou igual a 3. Então, se tu quer descobrir a tensão em T igual a 5, tu só substitui o T aí por 5. Isso aí vai dar 10 vezes E na menos 5 menos 3 é 2, 2 décimos. Essa aqui é a resposta, então, para a nossa tensão no capacitor em T igual a 5 segundos. Vamos ver o que está acontecendo nesse capacitor, então, fazendo um gráfico da corrente e da tensão nesse capacitor em função do tempo. Vamos lá, então. Aqui está o nosso eixo do tempo. E aqui a gente vai deixar sem unidade, porque a gente vai fazer a tensão e a corrente. O que acontece? A gente tem um chaveamento em 0 e um chaveamento lá em T igual a 3. O que está acontecendo com a tensão? Como a gente viu lá, a tensão ela vai subir de 0 até 10 num tempo curto, que esse capacitor aqui vai entrar em regime permanente bem rápido. Então vamos botar aqui que ela vai chegar a tensão até 10. Isso vai ser bem rápido. Vou fazer com a régua aqui. Então, ele vai carregar a partir do 0 e chegar a 10 bem rápido, com um tal bem pequeno. Então, lembra da influência do tal lá, ó. Quanto maior o tal, mais rápido esse capacitor carrega. Então, aí, ó, ele chegou em 10, bem antes de chegar em 3. Depois que ele já está em 3, ele vai descarregar e ele vai lá para 0, mas dessa vez ele tem um tal um pouco maior. Então, ele vai descarregar bem mais lentamente, mais ou menos assim, ó. E era isso aí que acontece com o capacitor. Agora vamos ver o que acontece com a corrente. Então, com essa cor aqui, é a tensão Vc. Agora, a gente vai ver o que acontece com a corrente em azul aqui, ó. Corrente. E C de T. Tu não precisa determinar uma expressão para a corrente para tu desenhar o gráfico, porque tu sabe que o gráfico da corrente vai ser bem parecido com o da derivada, menos de alguma constante aí que vai depender do valor dos elementos do teu circuito. Então, o que acontece? Ó, nota que nesse ponto aqui, a gente tem a derivada máxima. Então, a corrente é máxima aqui. Vamos dar um valor aqui e 0. A partir daqui, essa derivada, ó, lembra que a derivada é a inclinação da reta. Então, essa derivada é máxima aqui e positiva. E quanto mais ela se aproxima de 3, ela vai tendendo a 0. Então, aqui, ó, mais ou menos nesse ponto aqui, a derivada já é 0. Então, a corrente vai cair rapidamente, justamente porque aquele tal lá era muito pequeno. Então, a nossa corrente vai fazer assim. O que acontece a partir de t igual a 3? Em t igual a 3, ó, a corrente volta a ter um valor grande. Por quê? Porque essa derivada aqui deixa de ser 0, mas nota que ela é negativa. E depois ela vai voltar aqui e vai acabar indo para 0, sempre negativa.
Então, a partir de t igual a 3, a gente vai ter um salto aqui para baixo nessa corrente. Ela vai vir para um valor aqui máximo, lá embaixo, e depois vai ir para 0, de acordo com aquele tal lá, que é o mesmo que o anterior. Então, ó, a gente chegou num gráfico aqui para a corrente e para a tensão nesse capacitor. Nota como foi fácil chegar nesse gráfico para a corrente sem precisar calcular nenhuma expressão para ela. Justamente porque a gente já sabia que a corrente no capacitor é proporcional à derivada da tensão. Então, esse é o nosso gráfico aqui. A gente viu um exemplo bem útil aí de entender esses chaveamentos sequenciais. Nas próximas aulas a gente vai começar a inserir mais elementos aí nesses nossos exercícios e ver o que acontece. Era isso aí então e até a próxima.